Oi, eu sou a Laura, junto com o Guilherme e com a Laís, na matéria de Microeconomia 2, nós vamos falar sobre teoria dos jogos. Mais especificamente, eu vou falar sobre o que são jogos e os outros dois, eles vão falar sobre um jogo que nós criamos. Começar por essa pergunta, o que são jogos? A gente chama de jogo a situação em que a gente tem os participantes tomando decisões de forma estratégica, considerando as decisões dos outros participantes, que nesse caso seriam seus adversários. Dentro dos jogos, em todo e qualquer jogo, a gente vai ter essas regras, que são esses 4 conceitos. O primeiro sendo os jogadores, que nada mais é do que os participantes desses jogos. O segundo é a ação, então esse ato, né, de jogar de forma estratégica, decidir algo de forma estratégica. Os payoffs, que são os resultados desses jogos. Então, esses payoffs eles podem ser positivos ou negativos, mas todo jogador ele possui seu payoff no final. E o conjunto de informações, que nada mais é do que as informações que os participantes, jogadores, eles possuem das estratégias ou não possuem das estratégias do seu adversário. Dentro dessa questão de jogo, a gente tem o conceito de equilíbrio, que nada mais é do que um conjunto de estratégias em que os jogadores vão tomar suas decisões. Dentro dessas estratégias, nós temos esses 4. A estratégia pura é uma estratégia em que o jogador ele não possui o conhecimento das possibilidades, então ele escolhe de uma forma única, né? E provavelmente isso vai afetar nas decisões dos seus adversários. As estratégias mistas é aquelas em que os jogadores eles possuem conhecimento de todas as possibilidades e eles escolhem aleatoriamente, sabendo que todas vão ser boas para ele. A estratégia dominada é considerada a pior estratégia, considerando que o jogador que escolhe por essa estratégia ele sempre vai ter um payoff menor. E a estratégia dominante é o oposto, né? É a melhor estratégia, pois todo jogador que escolhe por essa estratégia vai ter um payoff maior. Aqui a gente entra nos conceitos específicos que a gente vai tratar no nosso jogo posteriormente, que é o equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash ele consiste em um conjunto de estratégias onde nenhum dos jogadores tem o incentivo de desviar sua estratégia já escolhida. Então, é quando a gente tem jogadores já satisfeitos com as suas estratégias, sabendo que os seus payoffs vão ser positivos e eles não possuem esse interesse em mudar, em desviar e escolher outra estratégia. E, por fim, o conceito de eficiência de Pareto. Quando a gente tem uma eficiência de Pareto em uma estratégia ou em qualquer coisa que a gente quiser na nossa vida, significa que é impossível que a gente consiga melhorar, então nesse caso que o jogador ele consiga ter um payoff maior sem que um adversário, um outro jogador piore, então tenha um payoff menor. Olá, meu nome é Guilherme. Irei falar um pouco mais sobre o jogo proposto pelo meu grupo. Então, esse jogo ele é baseado em um esquema de contaminação de Covid. Irei falar um pouco mais sobre as regras em si. Considerando que duas pessoas que trabalham em um mesmo local, no entanto, elas não se comunicam. Elas utilizam alguns objetos partilhados, como impressora, scanner, essas coisas. A decisão de cada pessoa não é compartilhada entre elas. Bom, o losango verde vai explicar as pessoas com risco de extremamente baixo de contaminação, o losango amarelo com risco moderado de contaminação e o vermelho, pessoas com risco altíssimo de contaminação, considerado 100% no jogo. Bom, vai ser dividido entre duas opções. Ficar em casa, que isso no jogo significa que a pessoa fica em casa e não sai se não necessário, além de praticar todas as recomendações de biossegurança. E aglomerar, que no jogo significa que a pessoa sai constantemente para locais que não é necessário, e nesses locais existe uma forte aglomeração de pessoas. Exemplo, festas, bares. Também a pessoa que opta em aglomerar, ela não pratica fielmente as recomendações de biossegurança. Em tese, o jogo ficou assim. Então, ficar em casa, losango verde. Quando os dois decidem ficar em casa, os dois ficam verde. Quando aglomera e um fica em casa, o outro fica sujeito a ser contaminado devido a eles trabalharem no mesmo local.
E em questão do equilíbrio, agora quem vai explicar é a Laís. Olá, meu nome é Laís e agora eu vou explicar o que é equilíbrio de Nash, estratégia dominante e ótimo de Pareto, em cima do jogo que o Guilherme já explicou para vocês como ele é, e aí eu vou fazer em cima dele. Estratégia dominante é a estratégia, assim, digamos, que a pessoa, nesse caso, ou a empresa, depende do seu jogo, ela vai tomar porque é a que vai trazer mais benefício para ela, a que vai trazer mais retorno e a que ela vai se dar melhor. Nesse caso das pessoas, é o que vai trazer mais benefício nessa situação. E aí, vamos lá. Contando que a pessoa vou fazer para a pessoa 1 primeiro. A pessoa 1. A pessoa 1 tem a escolha de ficar em casa ou ir aglomerar. Se ela for ficar em casa e a pessoa 2 também ficar em casa, as duas saem ganhando. Mas se ela for entre ficar em casa e aglomerar, é muito melhor ela ficar em casa. Porque se ela sair para aglomerar, é a pior decisão dela. Porque tá de vermelhinho. E aí, se a pessoa 2 sair para aglomerar e ela continuar em casa, ainda vai ser a melhor situação para ela. Porque se ela sair para aglomerar junto, ela iria perder muito. E se ela ficar em casa, ela perde só, digamos, perde menos, né? E para a pessoa 2, a mesma coisa. Contando que a pessoa não fica em casa, as duas ficam beleza. E se a pessoa 2 quiser mudar para aglomerar, ela vai perder muito, porque sai de verde para vermelho. E se a pessoa 2 aglomerar e ela ficar em casa ainda, ela perde, mas não perde tanto igual ela perderia se ela fosse aglomerar junto. Então a estratégia dominante para as duas é ficar em casa. O equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash representa uma situação em que um jogo envolvendo 2 ou mais jogadores, nenhum jogador tem a ganhar mudando de estratégia. E não tem incentivo para nenhuma das duas pessoas quererem sair dali. Porque eles já estão num lugar muito bom de estabilidade para os dois. E nesse jogo, igual eu estava falando para vocês antes, a melhor situação para as duas pessoas é ficar em casa. Porque, querendo ou não, se a pessoa 1 resolver aglomerar, a pessoa 2 fica em risco. Se a pessoa 2 resolver aglomerar, que é essa daqui, a pessoa 1 fica em risco. E se os dois aglomerarem, os dois perdem muito. Os dois entram muito em risco. E aqui, como nós temos todas as informações, acesso a tudo, a gente sabe que se você sai de casa, você está correndo risco de vida, né? Então, de qualquer forma, ficar em casa é o melhor para os dois, é onde traz mais estabilidade e é o equilíbrio de Nash do jogo. Bem como o ótimo de Pareto. O ótimo de Pareto é que a pessoa as duas pessoas já estão alocados da forma mais eficiente e que se qualquer uma mudar de posição ou resolver fazer outra coisa, escolher outra coisa, a outra vai sair perdendo ou ela mesma sai perdendo. Igualzinho eu já falei. Se a pessoa 1 escolher sair, ela perde e ainda o outro perde junto, porque as duas ficam em risco. Se a pessoa 2 resolver sair, a mesma coisa. A pessoa 1 perde um pouco e a pessoa 2 também perde muito. Se os dois resolverem sair, as duas perdem tudo. E então a melhor coisa, onde é a melhor alocação, onde é mais eficiente, é você ficar em casa. Já deixo a dica nesse jogo e pra vida. Fiquem em casa, galera. Então é isso, acho que deu pra entender. Mas muito obrigada. Tchauzinho.